Se você analisar a filosofia de Napoleão Hill, em muitas passagens você vai se deparar com o conceito de inteligência infinita. Mas, como na maioria das vezes nossa mente não está preparada para lidar com esse conceito, para muitos ele passa completamente despercebido. Mas se você ficar atento, você verá que Hill cria uma conexão com a inteligência infinita em praticamente todos os princípios ou leis que compõem a sua filosofia. Por exemplo, no conceito de mente mestra, ele diz que quando duas ou mais pessoas colaboram em harmonia e trabalham por um objetivo definido, essa aliança as coloca em posição favorável à absorção direta que vem do grande tesouro universal que é a inteligência infinita. Quando ele fala de imaginação, ele também diz que pela faculdade da imaginação criativa, a mente finita do ser humano estabelece uma comunicação direta com a inteligência infinita. Quando ele fala em fé, ele também diz que a fé cria uma linha direta de comunicação entre a mente finita e pensante do ser humano e a inteligência infinita. Quando ele fala em autossugestão, ele diz que o ser humano pode tornar-se mestre de si mesmo e de seu ambiente porque tem o poder de influenciar o próprio subconsciente e assim receber a cooperação da inteligência infinita. Eu já falei, quando ele fala de sexto sentido, o que ele também chama de intuição, ele também diz que é através dele, do sexto sentido, que a inteligência infinita se comunica sem que o indivíduo precise fazer nada ou fazer qualquer esforço. Ele também diz que o subconsciente é o fator intermediário entre a prece, no caso o seu pedido, e a inteligência infinita. Esses são apenas alguns exemplos onde ele usa o conceito de inteligência infinita em seus textos. E nós já falamos, no módulo 2, da importância do incognoscível, de abrir espaço e de integrar nosso pensamento às assim chamadas forças superiores do universo. Mas hoje eu quero lhe explicar com mais detalhes o que Hill e tantos outros pensadores exatamente entendem por inteligência infinita e por que ela é tão relevante para entender a importância de conceitos como propósito definido, autoconfiança, mente mestra e outros. E mesmo que você nunca tenha ouvido falar desses conceitos anteriormente, preste muita atenção, não subestime esses conceitos. Eles, acredita em mim, eles não têm nada de ultrapassados. Na verdade, eles são ultramodernos. Eu diria até que nós estamos saindo da era da razão e dando outra vez espaço ao misterioso, ao incompreensível e ao incompreensível e ao espiritual também. E é isso justamente porque nós descobrimos que a razão não tem explicação para tudo. Ela não consegue preencher lacunas importantes na nossa vida. É por isso que nós estamos buscando outros caminhos. Então, o que é a inteligência infinita? Eu quero que você dê uma olhada nessa minha apresentação, nesse meu desenho. O conceito de inteligência infinita pressupõe que o universo é composto por uma única energia mental, uma espécie de mente universal. E todos nós pensamos dentro da mente universal com nossa mente individual. Por ser assim, nós, eu e você,
nós nos entendemos, ou seja, você entende aquilo que eu penso e falo, porque tudo isso faz parte de um único pensamento, que faz parte da mente universal ou da inteligência infinita. Em outras palavras, seria a inteligência infinita, o que possibilita a conexão mental entre as nossas inteligências individuais. O fato, por exemplo, de eu estar aqui nos Estados Unidos pensando, falando, expressando meu pensamento, e você aí em qualquer parte do Brasil ou do mundo entendendo o que eu falo. E a inteligência pessoal de cada ser humano seria uma espécie de individualização da inteligência infinita. E que existe uma relação entre elas. Sem levar isso para o lado religioso, é o que Jesus teria dito ao dizer que Jesus, está no Pai e o Pai está nele. Ou seja, você faz parte da inteligência infinita e a inteligência infinita faz parte de você. O apóstolo Paulo diz algo semelhante numa passagem em que ele diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. E nas palavras de Hill, essa inteligência infinita seria um poder, uma causa primeira ou uma inteligência que está presente em todos os átomos da matéria e que envolve cada unidade de energia perceptível ao ser humano. E que é essa inteligência, a inteligência infinita que compõe a mente universal, que converte sementes em árvores, faz a água descer das montanhas em resposta à lei da gravidade, que garante a sequência de dia e noite, inverno e verão, e tudo isto em perfeita harmonia. E Hill diz ainda que esta mesma inteligência ela pode ser utilizada para transformar qualquer desejo individual em realidade. Vocês se lembram do que eu falei no módulo 2, que uma realidade superior à inteligência infinita pode absorver uma realidade inferior, a nossa razão. Mas uma realidade inferior, nossa razão, que é finita, não pode absorver a superior, a inteligência infinita. Mas se você tiver a sensibilidade necessária, mesmo não podendo capturar inteiramente a noção de inteligência infinita, você consegue percebê-la, senti-la. E isto, segundo Hill, seria o suficiente. Então, você conseguiu ter uma ideia do que é a inteligência infinita? Eu quero aprofundar isso um pouquinho mais, ok? E quero aprofundar isso falando sobre qual é a relação entre a inteligência infinita e a nossa inteligência individual. A inteligência infinita, ela seria estática, ou seria energia em potencial. Ela simplesmente é. Ela não pode se manifestar por si só. Ela apenas se manifesta quando alguma outra força age sobre ela. E nossa habilidade de pensar é a maneira como nós agimos sobre a inteligência infinita. Então, a inteligência infinita é uma energia estática e o pensamento é uma energia dinâmica. Então, o pensamento é a força que transforma a inteligência infinita, uma força estática, numa força dinâmica. Por isso, tudo que você pensa em sua mente individual cria uma reação na mente universal. Então, cada vez que você pensa, você coloca em movimento uma força, uma energia, uma condição que é similar ao pensamento, ao seu pensamento. Por isso, Hill afirma que cada pensamento é uma causa e cada condição uma consequência. E por essa razão,
é absolutamente essencial você controlar seu pensamento para criar apenas as condições que você deseja. E como todo pensamento está sob seu controle, você tem o poder de criar o que você quiser. Ou seja, se você desenvolver a habilidade de controlar o seu processo de pensamento, você pode aplicar isso a qualquer situação e criar qualquer condição que você desejar. E eu insisto, esse conceito de inteligência infinita não é um conceito esotérico de Napoleon Hill. Em verdade, eu diria sem medo que ele está na base de todas as filosofias, tanto as filosofias religiosas como sociais e mesmo de negócios e de empreendedorismo. Se você analisar, por exemplo, a filosofia por detrás do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Covey, um dos livros de negócios mais vendidos no mundo, você verá que a base de toda a filosofia de Covey são princípios ou leis que ele diz serem universais, atemporais e auto-evidentes. E quem teria criado ou definido essas leis universais? É uma inteligência infinita, que lógico. Covey, por ter sido um mormon convicto, creditou essa força a Deus. Veja Bob Dylan, por exemplo. Bob Dylan, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura nesse ano pelas suas composições. E veja, isso é algo bastante raro, com tantos escritores, um músico, um compositor receber o Nobel de Literatura pela letra de suas canções. E Bob Dylan, ao ser questionado de onde veio a inspiração para Like a Rolling Stone, considerada uma das melhores composições de todos os tempos, veja o que ele respondeu. Ele disse: eu não sei de onde vem a letra de minhas composições. É como se um fantasma compusesse a letra. Ele escreve a música e desaparece. Você nem mesmo sabe o que a música significa. Veja, Bob Dylan atribui sua genialidade em compor para uma força para além da sua própria compreensão. E ele não procura compreender ou entender essa força, ele apenas aceita que é assim e pronto. E é esse mistério que, segundo Hill, que resulta da ação da inteligência infinita para quem está aberto a ela. E Hill diz que essa inteligência infinita pode ser acessada por qualquer pessoa, inclusive eu e você, e não apenas pelos Bob Dylans da vida. E veja um outro caso. Elizabeth Gilbert, uma das escritoras contemporâneas mais lidas no mundo, autora de best-sellers mundiais como A Assinatura de Todas as Coisas e do clássico Comer, Rezar e Amar. Elizabeth escreveu um livro recente sobre criatividade. E num capítulo ela diz o seguinte: a essa altura eu deveria explicar que dediquei toda a minha vida à criatividade e que ao longo do caminho desenvolvi um conjunto de crenças a respeito de como ela funciona e de como trabalhar com ela, que se baseia completa e descaradamente no pensamento mágico. E quando me refiro aqui a mágico, é no sentido literal da palavra. Estou me referindo ao sobrenatural, ao místico, ao inexplicável, ao surreal, ao divino, ao transcendente, aquilo que é de outro mundo. Porque a verdade é que acredito que a criatividade seja uma força de encantamento, não inteiramente humana em sua origem.
Estou ciente de que essa não é uma maneira particularmente moderna ou racional de ver as coisas. Sem dúvida, não é científica. Outro dia mesmo ouvi um respeitado neurologista dizer em uma entrevista: o processo criativo pode parecer mágico, mas não é. Com todo respeito, discordo. Acredito que o processo criativo é pura magia. Pois eis no que escolho acreditar a respeito de como funciona a criatividade. Acredito que nosso planeta é habitado não apenas por animais, plantas, bactérias e vírus, mas também por ideias. Estas são uma forma de vida energética, incorpórea. São completamente separadas de nós, mas capazes de interagir conosco, ainda que de um modo estranho. As ideias não têm um corpo material, mas têm consciência e certamente têm vontade próprias. São movidas por um só impulso, o de se manifestar. E aí ela continua. Veja, é uma escritora super moderna, uma escritora contemporânea, Elizabeth Gilbert, basicamente afirmando que existem forças, como a ideia, por exemplo, e assim eu poderia citar inúmeros exemplos, como o de John D. Rockefeller, que é até hoje considerado o homem mais rico do mundo de todos os tempos. Rockefeller era um rapaz pobre e falido, sem muitas opções na vida, e que morava no interior do estado de Ohio. Um dia, na igreja, sem saber que rumo tomar na vida, ele decidiu orar, pedir a Deus que Deus o orientasse, que ele lhe desse um sinal sobre o que ele deveria fazer com sua vida para sair da pobreza. E nesse momento em que ele fazia essa oração, houve uma explosão gigantesca. E quando ele saiu da igreja, ele viu que a explosão era de um poço de petróleo que haviam perfurado ali perto da igreja. E ele se convenceu que esse era o sinal de Deus, que a explosão havia sido a resposta que Deus lhe havia dito, que havia lhe dado. Que Deus lhe havia dito para entrar no mercado de exploração de petróleo. E nos próximos meses, ele se juntou com 2 sócios e abriu uma pequena refinaria de petróleo para produzir querosene, que na época era usada nas lamparinas para iluminar casas e ruas. E o negócio, nos próximos anos, ia muito mal, sempre ameaçado a falir. Até que um dia, um poderoso empresário de Nova York chamou os donos de refinarias para fazer uma parceria. Ele queria transportar a produção de petróleo nos trens dele. E Rockefeller estava entre os empresários que ele chamou. E Rockefeller viu esse encontro como a grande oportunidade da vida dele. E no dia da reunião, ele pegaria o trem de Cleveland, em Ohio, para ir a Nova York, e antes de sair a mulher dele insistiu que eles fizessem uma oração para que tudo desse certo. E ele, já atrasado, perdeu o trem, de certa forma por causa dessa oração. E obviamente ele ficou muito revoltado e chateado por causa disso, afinal era a oportunidade da vida dele e ele havia perdido o trem por causa de uma oração, por causa da mulher dele que queria fazer uma oração. Mas aconteceu que aquele trem que ele perdeu acabou descarrilhando e caiu de uma ponte, matando todos os passageiros. E Rockefeller se meteu na cabeça que foi Deus quem o havia tirado daquele trem. E que ele teria feito isso porque ele tinha uma missão para ele. E a partir daquele dia, daquele momento, Rockefeller deixou de agir como um empresário quebrado e passou a agir como um escolhido, um protegido de Deus. E essa mudança de atitude mental, essa relação mental que ele criou,
como sendo um escolhido de Deus, fez com que em menos de 10 anos ele se tornasse um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. Dono de cerca de 85% de todas as refinarias de petróleo do país. Veja que o que de fato criou essa mudança foi uma atitude mental. Ele continuava sendo o mesmo Rockefeller, mas antes desse incidente, ele se via como um empresário falido. E depois desse incidente, ele passou a se ver como um homem escolhido e protegido por Deus. Então, isso é essencial. Você entender que você é um produto da maneira como você se vê no mundo. É a ideia que você tem sobre si mesmo que define os resultados que você terá. E a ideia que você tem sobre si mesmo é o resultado do seu pensamento. Isso é evidente porque nós precisamos ser antes de ter. E somente podemos fazer na medida que somos. E o que somos depende daquilo que pensamos.